Notícias aqui na sua 104,9, o pessoal ligando aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente fala os recados, muita gente ligando pra gente. Bom, vamos falar dos beneficiários do Bolsa Família, que recebem 16,3 milhões de abono de Natal aqui nas cidades da região. O pagamento do 13º da parcela do programa Bolsa Família deve injetar cerca de 16,3 milhões na região de Ribeirão Preto. O abono de Natal passou a ser pago neste ano, garantido pela medida provisória 898/2019, editada pelo governo federal em outubro. O Bolsa Família atende pessoas que vivem em situação de extrema pobreza com renda per capita de R$ 89 por mês e na pobreza com renda entre R$ 89 e R$ 178 mensais. Dados do Ministério da Cidadania apontam que aproximadamente 45 mil famílias terão direito ao benefício. Os saques começaram a ser feitos na terça-feira, dia 10. O calendário do pagamento é feito de acordo com o número da inscrição social, o NIS, do responsável familiar. Final 1, o saque foi no dia 10, final 2, o saque no dia 11, final 3, saque no dia 12, final 4, saque no dia 13, final 5, saque no dia 16, final 6, saque no dia 17, final 7, saque no dia 18, final 8, saque no dia 19, final 9, saque no dia 20 e final 10, saque no dia 23 de dezembro. Ribeirão e Franca tem 8.000 famílias cadastradas, respectivamente. As duas cidades, Ribeirão tem 8.000 mil pessoas e Franca tem 6.000,5 pessoas cadastradas, respectivamente, nas duas cidades e devem pagar a maior parcela do Bolsa Família da região, 5.560 milhões. Os valores médios dos benefícios variam de R$ 304 a R$ 475. Em todo o Brasil, mais de 13 milhões de famílias serão contempladas com o valor adicional. O total a ser pago ainda em dezembro é de 5 bilhões, parcela mensal e a 13º, ou seja, complicado, né? O Bolsa Família é complicado a gente falar disso. É um programa que tem um viés muito eleitoreiro. Eu vi muita gente que votou no Bolsonaro criticando e a primeira coisa que ele fez foi dar o 13º do programa. É óbvio, né? Para garantir a eleição. Não tem nada que justifique. Esse valor podia ser investido em educação, mas esse valor ele podia vir do aumento do fundo eleitoral, né? Podia vir, né? Esse valor ele podia vir naturalmente. Mas os políticos votaram no aumento do fundo de campanha. Então, você poderia ganhar mais do Bolsa Família, você está pagando, eu também estou pagando, todo mundo está pagando, o brasileiro tem o nariz de palhaço na cara, porque vai pagar o aumento do fundo eleitoral, que é uma vergonha. Aliás, isso é pra gente, isso a gente tinha que sair na rua, tinha que protestar, tinha que fazer muito protesto. Hoje, a gente paga, o contribuinte paga a campanha dos políticos. É uma vergonha, isso é uma vergonha. Sabe, a gente fica revoltado em ler uma coisa dessas e você acha que alguém tá ligando? Ninguém tá ligando. É o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte, os nossos impostos que fazem toda essa máquina girar. Complicado, meu amigo. É complicado a gente ler esse tipo de notícia, mas faz parte, né? Empresas em Orlândia são suspeitas de fraudar licitações no Distrito Federal para fornecer marmitas. Olha só, a CPI da marmita. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na última quarta-feira em Orlândia contra 3 empresas do ramo de refeições. As ordens foram expedidas pela Justiça do Distrito Federal no âmbito da Operação Decepticons. Olha só, esse Decepticons é do filme Transformers, que quem não sabe, que apura fraudes em licitações para o fornecimento de alimentação a hospitais públicos e restaurantes comunitários e também presídios. Em Orlândia, os alvos foram os prédios do Grupo Eldorado e, segundo o delegado Guilherme Souza de Mello, da Coordenação do Combate à Corrupção e Crime no Distrito Federal, as empresas começaram a ser investigadas há 8 meses após serem levantadas suspeitas sobre os pregões eletrônicos dos quais elas participavam para fornecer marmitas. O uso de um software
A ação foi coordenada pela Divisão Especial de Repressão à Corrupção da Polícia Civil do Ministério Público e contou com o apoio das Polícias Militar e Civil de Ribeirão Preto. Os suspeitos são investigados por fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, falsidade documental e organização criminosa, além de empresários e funcionários. Também é apurado o envolvimento de agentes públicos. É óbvio, bem óbvio que houve isso. Os indícios surgiram a partir da contestação das próprias empresas derrotadas nos processos licitatórios. Ou seja, se não fosse isso, se todo mundo ganhasse, ninguém ia reclamar. Essas empresas suspeitas fraudavam licitações através de um software que acelerava os lances feitos. Olha só, esses robôs emitiam lances em uma velocidade sobre-humana que dava vantagem a esses licitantes, é o que diz o delegado. Olha só, que coisa, né? O software fazendo isso, meu Deus do céu. Bom, segundo o delegado, a diferença nos lances consistia em valores ínfimos. Os demais participantes não detinham esse tipo de artifício e não dispunham de uma velocidade que permitia essa competição. A operação cumpriu 27 mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo e no Distrito Federal, aqui no município de Orlândia. Os documentos relacionados à licitação, mídias digitais, foram recolhidos nos endereços percorridos pela polícia. A análise deles poderá demandar novas fases da operação. O delegado explicou que não houve ordens de prisão, porque os elementos reunidos até o momento não eram suficientes para sustentar os pedidos, porque no Brasil também ninguém é preso, então isso é óbvio. De acordo com o delegado, as empresas investigadas no núcleo de Orlândia participaram de pregões em vários estados. Ele não precisou os valores do desvio cometidos, mas citou que um dos contratos fraudados gira em torno de 200 milhões anuais, ou seja, bastante grana que essas empresas de marmita acabam ganhando. A operação recebeu o nome Decepticons em referência ao nome usado ao filme Transformers, para referir à facção de robôs alienígenas que deseja dominar o universo. Então, aí você pegou o filme Transformers, são robôs, e neste caso eram robôs fazendo a mudança na licitação. Então, vamos lá, explicar direitinho o que acontecia. Ia para a licitação. Todo contrato de prefeitura ocorre uma licitação. E, através desse sistema, eles iam dando lances, conforme lances mais baixos, e assim ganhavam as licitações. Então, por exemplo, vai todo mundo lá para a licitação. Eu coloco lá, o valor da minha marmita é 400 mil. Aí eles, 400 mil? Vão lá e colocam 200. E assim vão abaixando o preço até que ganham a licitação. E aí é uma série de desvio. Não pode. Licitação é assim, você vai lá, dá o seu preço, coloca no envelope, aí todo mundo coloca no envelope. É lógico que não é bem assim que acontece, porque todo mundo quer tirar vantagem disso. Aí a prefeitura abre, as prefeituras abrem, e quem deu o menor valor acaba vencendo a licitação. É basicamente isso. O que não acontece é o seguinte, por exemplo, algumas empresas combinam quem vai ganhar as licitações, combinam valores, eu ponho um pouquinho a mais, você sai da licitação e eu te dou. Então, acontece muito isso. O processo licitatório no Brasil eu acho totalmente errado, porque se todas as empresas colocarem valores altos, você tem que fechar com a que deu o menor preço. Então, é muito complicado esse negócio de processo licitatório. É que, teoricamente, é o que seria menos corrupto, né? É que no Brasil a gente faz o que é menos pior, não faz o melhor. O melhor seria mesmo a gente usar os impostos de forma digna, enfim. Não é muita coisa, é complicado a gente falar sobre isso. Bom, essas são as notícias da nossa região. Daqui a pouquinho a gente vai falar de futebol. Tem Mundial de Clubes, isso mesmo.